Oi, pessoal, tudo bom? Nessa aula a gente vai aprender a fazer o corte da nossa área de festas, tá? Na aula passada, então, a gente viu ali no vídeo passado, aprendeu a fazer aqui o nosso detalhamento de uma planta baixa nessa área de festas, e agora a gente vai fazer os nossos cortes. Eu quero trazer algumas observações, tá? Antes da gente ir para a parte do detalhamento dos cortes, enfim, para que vocês entendam todo um conceito por trás. Aqui é a nossa planta baixa, que a gente fez um outro vídeo. E se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar o link aqui em cima para que você vá até lá ver. É uma aula bem curtinha, mas bem bacana, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula aqui dos cortes. Então, assim, pessoal, aqui a gente tem, só relembrando o nosso modelo, tá? É uma área de festas em que ela é toda aberta em duas laterais e essas duas aqui são paredes de divisa. Tranquilo? Aqui a gente tem um lavabo, um depósito e aqui é todo aberto uma área de festas. O que acontece? O nosso cliente, ele quer colocar uma caixa de água aqui nessa área de festas que atenda tudo isso. Então, para não precisar puxar lá na casa dele, ele vai colocar uma caixa d'água pequenininha. Eu ainda não coloquei ela, tá? Então, eu vou colocar aqui com vocês para vocês verem como a gente faz. Eu vou vir aqui em segundo pavimento e eu vou colocar minha caixa d'água nessa região aqui. Por quê? Porque eu não vou precisar fazer uma elevação e ela vai caber aqui embaixo do meu telhado, tá? Então, ela vai ficar próxima do banheiro e é um lugarzinho bem bom para ela. Existem duas formas em que essa caixa d'água pode ser apoiada. A gente pode colocar ela em cima de uma laje, né? Fazer uma lajezinha de concreto e apoiar ela, ou então de um tablado de madeira. Como a nossa caixa d'água vai ser de 250 litros, ela vai ser menorzinha, não vai ter tanto peso, a gente vai optar por colocar um tablado de madeira. Até porque o forro dessa nossa área de festas, dessa região aqui, vai ser de PVC. Então, a gente não vai ter uma laje aqui nos dois ambientes, né? E para o cliente não gastar fazendo uma laje só aqui, a gente faz um tablado de madeira mesmo, tá? Então, o que eu vou começar fazendo? Desenhar esse piso do nosso tablado de madeira. Eu posso vir aqui em arquitetura, piso, clico aqui, ó, vai aparecer para eu salvar. E vou vir aqui, eu já tenho aqui, ó, tablado de madeira, tá? Já tenho aqui uma configuração. Caso vocês não tenham, eu vou fazer do zero aqui com vocês. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui o meu deck de madeira, que é um material que a gente usaria. Vou vir em editar tipo, duplicar. Lembra que a gente sempre precisa duplicar, senão vai movimentar ali o nosso material construído. Então, aqui eu vou colocar tablado de madeira. E eu vou deixar esse 2 porque a gente já tem um. Vou vir em OK e eu vou editar minha espessura padrão, porque a minha espessura de tábua é de 1 polegada ou 2,5 centímetros. E aqui a gente tem de 10. Então, eu vou editar e aqui eu vou mudar para 0,25. Vou dar um OK e vou dar um OK também. Então, a gente já tem um tablado de madeira aqui. Eu venho aqui no meu retângulo e nessa parte aqui a gente vai ter esse tablado. Vou dar um OK. Ele vai pedir se eu quero anexar as paredes. No momento eu não quero, então eu vou colocar não anexar, automaticamente criou meu tablado. Agora eu vou colocar a minha caixa de água. Minha caixa de água, ela fica aqui em componentes, então arquitetura, componente, e aqui do ladinho a gente vai procurar a nossa caixa d'água. Eu posso vir aqui em cima e pesquisar, caixa de água, no caso, ou caixa, e descer até achar ela. Notem que nesse nosso template a gente tem vários tamanhos, né, de caixas d'água. Nesse projeto a gente vai usar um de 250 litros e eu vou colocar ela aqui em cima. Essa projeção, que é aqui ao redor, ela é uma projeção que a própria, digamos assim, é meio como se fosse uma área de manobra ali para o pessoal trabalhar, fazer a manutenção. Nesse caso, a gente não vai ir muito por isso, porque vai exigir pouca manutenção, o espaço que a gente tem é pequeno, então eu somente vou ignorar essa projeção. Mas vou deixar aqui, então, a minha caixa d'água, tá? Se eu vier aqui no meu 3D e ocultar, então clicar aqui no meu telhado, clicar com o botão direito, vir em ocultar vista elementos, eu tenho a minha caixa d'água já ali em cima do meu tablado, ó. Tá? Para ficar melhor, vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou mudar esse meu tablado. Vou vir aqui, segundo pavimento, vou editar esse meu limite. E esse meu tablado, ele vai vir até aqui fora. Porque ele precisa de um apoio, né? Então, agora eu vou dar um OK. Não vou anexar, mas se eu vier aqui, eu vou ter que subir ele também. Porque ele, no 3D vocês vão ver que ele está dentro da parede. Ele precisa ficar em cima. Então, a gente vai subir ele 0,25, que é a espessura dele. Então, agora ele está apoiado aqui em cima, ó. Beleza? E aí, assim, outra coisa. A gente não fez aqui o nosso
oitãozinho, né? Então, a gente precisa estar fazendo o oitão. Nesse caso, como é uma área mais rústica, uma área gourmet mais rústica, essa parte aqui, o cliente optou por fazer de madeira. Então, a gente vai lançar uma parede de madeira aqui em cima. Caso fosse de alvenaria, a gente faria diferente. E eu vou mostrar para vocês como. Vindo aqui na lampadazinha, eu vou mostrar, então, clicar com o botão direito, exibir na vista, mostrar meu elemento aqui, meu telhado novamente. E outra coisa, para eu girar do jeito que eu tô girando aqui, eu seguro a tecla Shift e o scroll do mouse, então ele vai girar. E eu vou ver aqui, aproximo e distancio com o scroll, vou clicar aqui na minha parede e vou vir em anexar topo base, anexar aqui no telhado. E automaticamente ele criou, então, aqui o nosso oitão. No nosso caso, como a gente vai ser um oitão de madeira, eu vou desanexar aqui para fazer do zero. Agora eu venho aqui no segundo pavimento e vou criar uma parede ali de madeira. Então, atalho WA ou então arquitetura parede. Aqui eu tenho, então, parede interna de madeira e eu vou fazer aqui uma parede, tá? Outro pulo do gato que eu quero mostrar para vocês, tá? A minha parede, eu peguei ali no cantinho e notem que ela tá vindo pro lado de fora. Eu quero que ela espelhe pro lado de dentro. Como eu faço isso? Eu dou aperto o espaço uma vez e ele automaticamente espelha a minha projeção aqui da parede e eu posso estar fazendo aqui. Beleza? Então aqui eu já tenho a minha parede de madeira, só que ela passou, né? Ficou bem pra cima. Então agora essa aqui a gente vai anexar no telhado. E automaticamente, olha, ficou a minha paredinha de madeira. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer, então, os nossos cortes. Obrigatoriamente, a gente precisa ter 2 cortes no nosso projeto. Ambos precisam passar por áreas molhadas e cortar a caixa d'água, tá? Ambos não. Pelo menos um deles precisa cortar a caixa d'água e passar por áreas molhadas. São no mínimo 2, porque muitas vezes a gente vai precisar de mais para fazer alguns outros detalhamentos. No meu caso, eu já tenho 2 cortes aqui. Só vou clicar neles aqui e exibir na vista para que a gente veja. Então, eu passei um corte aqui, vou fazer até do zero. Vamos excluir isso aqui, para fazer do zero com vocês. Para eu fazer esses cortes aqui, eu posso vir aqui em cima, nessa opção de corte, ou então, aqui em vista, corte. E aí, eu vou passar os meus cortes. Onde eu vou passar? Nessa região aqui, tá? Em que ele vai pegar tanto aqui essa parte da minha pia, da churrasqueira, quanto da caixa d'água. E meu outro corte, eu vou passar aqui, que ele vai pegar o meu lavabo e minha caixa d'água. Beleza? Dessa forma, como que eu vou para os meus cortes? Onde eu acho os meus cortes agora? Eu posso vir aqui na aba do lado, vir em cortes, eu tenho corte 1 e corte 2, aí eu dou 2 cliques e automaticamente vou para minha planta de corte, ou então eu seguro, clico no corte que eu quero, vou com o botão direito e ir para a vista. Automaticamente abriu aqui a minha vista. Eu tô com meu modelo de vista, a corte e apresentação cliente. Eu vou colocar um corte executivo aqui, só pra gente ver, tá? Deixa eu até fazer diferente, vamos ver aqui, qual que vai ficar melhor. Mas eu vou deixar corte e apresentação cliente e a gente vai ocultar o que a gente não quer. Então, eu não vou querer minha geladeira, eu vou clicar nela e vou ocultar, mas dessa forma aqui, eu tenho o meu corte. Como que eu faço para tirar essa linha preta aqui ao redor? Eu clico aqui embaixo, ó, em ocultar região de recorte, tá? E automaticamente eu tenho essa opção aqui do lado, não recortar vista. Se eu clico nela, ela fica expandida. Se eu desativo ela. Se eu ativo, ela fica só dentro da minha região de recorte. Então, beleza. O nosso corte 1, se a gente notar aqui, ele passa, então, aqui pela pia, ele passa aqui também pela churrasqueira, dá pra ver a churrasqueira, e ele corta aqui meu depósito, cortando, né, vendo a minha caixa d'água inteira. Então, é possível a gente fazer esse detalhamento. Então, aqui seria a minha pia e aqui a minha parte da churrasqueira. O que eu vou fazer nesse caso? Aqui é uma viga de madeira, tá? É uma viga que tá passando para sustentar. Então, esse meu telhado, né, a gente pode fazer uma tesoura por questão estética, né, questão estrutural não precisaria, ou então eu só deixo ali a viga para a gente ter essa sustentação e amarração entre as paredes, tá? Nesse caso, eu venho aqui e começo a fazer as cotas, tá? Onde eu posso fazer? Guia, anotar, cota alinhada, ou então aqui em cima, que a gente tem a minha cota alinhada. O que que eu preciso cotar? Teoricamente, eu preciso cotar as aberturas, então se passa por alguma porta, ou então forro, se a gente tiver, e a altura máxima de telhado, né, para que a gente tenha esse balizamento. Eu vou acabar lançando com vocês aqui também o meu próprio foro. Aqui a gente só fez o tablado de madeira. Eu vou lançar o foro para que a gente já cote ele certinho aqui. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui
no meu próprio térreo aqui e eu vou lançar forro nessas duas partes aqui. Aqui, nessa região aqui, vai ser um telhado à vista, um telhado aparente, então a gente não vai ter um forro. Então, eu venho aqui em arquitetura, aqui na minha forro. Lembram que eu tô aqui na minha planta de térreo, tá? Então, se eu vou fazer meu forro do meu piso do térreo, eu venho nessa planta no térreo. Automaticamente, ele pegou uma altura de deslocamento, em que eu vou manter em 2,80. E eu vou colocar um forro, que é de PVC. E eu vou colocar aqui, ó. Notem que ele já fica um quadradinho, um perímetro vermelho, onde ele vai pegar o meu forro, tá? E aí eu vou clicar. Aqui embaixo ele dá um aviso de que os elementos criados eles não são visíveis. E realmente não são, porque minha faixa de corte da minha planta é 1,5. Então eu só vou ver esses foros ou no segundo pavimento, ou então na minha planta de foro, que ela fica aqui, tá? Ó, então aqui eu já tenho 2 foros inseridos. Agora, quando eu vier aqui em corte 1, eu já tenho um forro colocado aqui, ó. Então, é esse forro que eu vou cotar, tá? Outra coisa que eu vou cotar é essa altura da viga, que é uma questão que a gente precisa ter também. Então, eu vou clicar aqui na minha cota e vou sair cotando. Eu tenho 2,85 até essa minha viga. É uma altura boa, porque futuramente esse meu cliente ele vai querer fazer aberturas em vidro, tá? Então, ele vai fechar toda essa parte aqui com vidro. Daqui para cima ele vai fazer com alvenaria mais tarde e aqui ele vai fechar tudo em vidro. Então, 2,85 é uma altura boa e não fica uma coisa muito muito cara, tá? Eu até poderia baixar aqui um pouquinho pra gente não precisar fazer tão alto, tá? Mas aí ele vai ter a questão também do pé direito lá dentro. Isso aqui a gente vê na parte mais estrutural. Então, eu vou cotar aqui, vou começar aqui no meu piso. Vou clicar aqui em 2,85 e eu vou seguir aqui cotando os demais. Então, eu vou cotar minha própria espessura aqui e eu já vou cotar minha cumeira, que seria a minha altura mais alta ali do meu telhado, tá? Então, vou clicar aqui do ladinho. Outra coisa que eu vou fazer é cotar aqui a minha churrasqueira. Então, assim, eu vou fazer um detalhamento só dela, então não preciso aqui detalhar ela especificamente. Então, eu só vou vir aqui e vou cotar a minha altura total, ó, desde o piso até o topo dela, que fechou em 4,61, mas aqui acho que pegou outra cota. Vou puxar e tentar cotar mais de baixo. Fechou em 4,61, depois a gente ajusta essa cota quebrada, tá? Então, cotei a minha altura do duto da churrasqueira também. Para eu pegar essa porta, o que eu posso fazer é, por exemplo, mover um pouquinho esse meu corte. Então, eu vou vir aqui no térreo e se eu mover um pouquinho para cá, ó, para pegar essa minha porta, automaticamente ele vai pegar, então, ela aqui na altura. Então, eu vou fazer isso também, ó. Eu vou cotar aqui do piso a altura da minha porta, que é 2,1, e vou cotar aqui a altura do telhado, beleza? Fiz mais uma cota. E aqui dentro, eu vou fazer a cota tanto do meu tablado quanto do meu forro. Então, eu vou cotar aqui o meu forro e eu vou cotar o meu tablado, tá? E aí sim, o meu telhado aqui em cima, tá? Notem que meu forro, ele tá com 2,81, então eu vou baixar aqui, vou pegar minha cota de baixo, que fica 2,8, e o meu tablado é a mesma coisa. Beleza? Então, fechou. Essa é a nossa planta de corte, tá? Aqui eu coloquei já todas as minhas cotas. Beleza, pessoal, acabamos de cotar o nosso projeto. Outra coisa que a gente precisa colocar no nosso corte são os nomes dos ambientes. Eu preciso identificar o que é cada ambiente. Então, eu venho aqui. Eu posso também identificar através aqui da aba anotar, identificar categoria, ou criar um texto mesmo. Então, eu mesmo vou criar um texto aqui, área gourmet. Então, essa aqui é a minha área gourmet, vou girar, vou deixar aqui do ladinho e vou dar um copiar nesse texto, porque aqui dentro é o meu depósito. Beleza, então aqui eu já tenho tudo certinho. Coisas que eu preciso identificar, tá? E que eu já vou colocar aqui, duto churrasqueira, pra gente saber que essa é a minha cota. Vou colocar que aqui é a minha cumeira. Então, eu vou tirar. Identificar aqui em cima a minha cumeira e automaticamente eu vou colocar a minha cota, tá? Qual que é a minha cota da cumeira? Para fazer isso, eu venho aqui em anotar elevação de ponto. Automaticamente eu vou mudar aqui para elevação corte, porque ele tá com uma identificação de
planta baixa. Então, eu venho aqui, clico aqui em cima e a minha cumeira é em 4,40. É bem interessante ter esses níveis, tá? De qualquer forma, eu vou fazer a mesma coisa aqui para o nível de piso e nível do tablado. Então, eu vou vir aqui, vou dar um CS, que é um criar um similar, e vou vir aqui no piso, identificar que aqui eu tenho 0,6, aqui eu tenho 0,6 também. O meu forro, ele tá com 2,85. Esse caso, eu acho que ele tá com 2,86. 2,80. Ah, beleza. Ele tá no nível 2,86 por conta do meu piso ser 0,06. Então, eu vou vir aqui. Eu vou deixar aqui do ladinho. Vou apagar e fazer esse aqui de novo. Vou puxar ele aqui, ó. Acho que vou puxar desse lado. 2,87. E aqui é a mesma coisa. Mas esse aqui eu posso deixar aqui em cima. 3,9. Beleza? Como aqui eu tô cotando, então, por cima e aqui eu vou cotar por cima também, eu vou fazer um pouco diferente. Ctrl Z. Essa minha cota eu também vou cotar por cima, tá? Mesmo que ela fique quebrada, só pra gente não fugir aqui. Beleza? Automaticamente, outra coisa que eu vou fazer é identificar que ele é meu tablado e que ele é meu forro de PVC. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui do ladinho. Aqui eu vou identificar, então, como forro PVC. Eu vou vir aqui, vou copiar, botar aqui pra baixo. Tablado madeira. Beleza? E identificar que aqui é minha caixa d'água também. Então, eu venho aqui. Notem que eu cliquei aqui para copiar e ele só está arrastando para um lado e para o outro. Quando isso acontecer, vocês vêm aqui em cima e desmarquem essa opção restringir, que aí ele tem a possibilidade de mobilizar em qualquer direção. E aqui eu vou colocar aqui uma caixa d'água de 250 litros. Eu quero que esse meu texto fique centralizado, porque senão ele fica feio. Então, eu clico nele e aqui no meu alinhamento eu coloco centralizado. Vou botar aqui, que dá para identificar melhor. Outra coisa que eu preciso, então, seria interessante identificar, é a própria bancada aqui em concreto e minha churrasqueira. Aqui eu já sei que é minha churrasqueira, mas eu vou identificar, só pra gente ter o que é churrasqueira, o que é fogão campeiro. Então, essa parte aqui é minha churrasqueira. Vou copiar aqui e vou colocar aqui. Esse aqui é meu fogão campeiro. E eu quero que venha para esse lado. Outro pulo do gato é a gente espelhar, então, esse texto. Eu vou clicar aqui na opção de espelhar e vou espelhar para esse lado. Vou mobilizar aqui. E eu tenho que essa aqui é minha bancada concreto. Vamos deixar em 2 textos assim e aqui mobilizar também. Beleza, pessoal, mais ou menos a gente já tem tudo definido. O que a gente precisa identificar aqui também é a questão da própria sapata. Para eu identificar sapata nos cortes, para ser uma maneira mais rápida, tá? A gente pode fazer através de uma região, que é o que eu vou fazer aqui agora, que é bem mais tranquilo da gente fazer. Quando a gente não vai fazer quantitativo de concreto dentro desse projeto, como a gente vai fazer lá no estrutural, então aqui vai ser só uma forma de representação. Então, eu venho aqui em região, clico em anotar região. Aqui na região preenchida, eu vou colocar um preto sólido, que vai ser, então, a minha sapata. Teoricamente, eu vou ter uma sapata aqui, eu vou colocar ela de ponto 5, tá? E aqui também, ponto 15. Fazer mais ou menos aqui, desenho de sapata, tá? Posso deixar ponto 2. Para que a gente tenha. Aqui eu posso vir, selecionar esses dois, vir aqui e espelhar, então, bem aqui no meio. Para fazer isso, eu vou fechar aqui em cima, selecionar aqui e criar um espelho. E aí sim, concluir aqui. Beleza, fiz a minha sapata. Da mesma forma, eu posso vir aqui, editar o limite e copiar aqui para o lado. Então, eu vou ter provavelmente mais uma sapata aqui. E até deixa eu alinhar que ela tá fora do alinhamento. Deixa eu ver, aqui. E aqui a gente vai ter uma sapata de divisa. Então, eu vou puxar ela para cá, mas ela vai ser um pouco diferente. Então, essas duas partes não vão ter e ela vai ser assim. Porém, aqui, ela vai ser... Vou dar um Ctrl Z. Aqui ela vai ser um pouquinho mais larga. Então, eu vou colocar aqui só como uma representação. E fechamos. Então, aqui a gente tem sapatos de divisa, sapatas. Aqui a gente tem o nosso próprio solo. E esse aqui é o nosso corte.
Se vocês tiverem interesse em identificar mais algum, sentirem necessidade, vocês vão identificando. No meu caso aqui, eu ainda posso identificar, então, aqui a questão da telha, então dizer que essa aqui é uma telha cerâmica. Outras coisas que eu posso fazer, que eu ainda não lancei, por isso que eu não vou identificar, é o próprio madeiramento. Então, a gente sabe que aqui eu vou ter um madeiramento com ripas, vou ter os caibros, né, vou ter as terças. Nesse caso, eu não vou identificar, vou deixar para identificar depois que eu já fizer um detalhamento. Eu vou deixar uma aula para vocês aqui, também sobre detalhamento de telhado de madeira, então a gente vai fazer todo o lançamento, todo o detalhamento, e aí a gente volta depois para concluir esse corte. Mas, em resumo, esse é o nosso detalhamento do corte. Agora, eu vou deixar como desafio, então, para vocês, que vocês peguem um projeto de vocês e façam esse detalhamento, assistam essas aulas, e ali pratiquem para que vocês peguem esses pulos do gato, essas dicas, e façam de uma maneira mais fácil, tá? Pro corte 2 é praticamente a mesma coisa, então a gente vem aqui, no caso, em Tério Pranchas, eu vou abrir aqui meu corte 2, só para vocês verem, ele para a vista, e a gente vai ter o nosso corte aqui, então a gente tem a caixa d'água, tem o tablado, tem o forro, então a gente vai identificando. A única coisa diferente que a gente tem aqui é que essa parede, ela está toda como alvenaria e não está representada como cerâmica. Então isso eu vou deixar para vocês aqui para mostrar como faz. Mas o restante, vocês podem seguir o mesmo que a gente já aprendeu no corte 1. Então vai vir aqui, vai desenhar essa pasta, vai fazer as cotas, vai deixar tudo certinho identificado. Para eu representar isso aqui como cerâmica, o que eu posso fazer? Selecionar essa parede do fundo e vir aqui, ó, em dividir face. Então, ele automaticamente, ele vai pedir para eu selecionar minha parede e vai ter um contorno em laranja aqui, que vai ser a minha face da parede. Então, eu vou dividir essa minha face. Então, eu vou clicar aqui e eu vou fazer o meu perímetro, que seria cerâmica. Então, a minha cerâmica é toda essa parte. Vou dar um OK e ele automaticamente dividiu. Agora, eu venho aqui em modificar material, ou pintura, melhor dizendo, e ele vai abrir aqui a minha aba de materiais para eu escolher o material que eu desejo aplicar nessa face, tá? Ele vai demorar um pouquinho, vai abrir aqui, eu vou procurar porcelanato, que é o que eu preciso para a parede. O meu porcelanato, nesse caso, eu vou colocar ele menorzinho, porque ele é de parede, tá? Então, eu só seleciono aqui, clico aqui na minha face, ao invés de pintar tudo, ele pintou só aqui o meu banheiro, tá? E dessa forma, agora, você segue, então, fazendo os cortes da mesma forma que a gente aprendeu, então, no corte 1. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, a nossa aula é isso, esse vídeo é isso. Se vocês gostarem, participem também no nosso curso aí, Viver de Projetos, onde eu trago muito mais conteúdo para vocês, uma residência completa para vocês aprenderem a fazer. E não esquecem de me seguir e ativar o sininho aí das notificações para que vocês recebam cada vez mais esse meu conteúdo sobre engenharia civil, sobre projeto, enfim, para vocês ficarem a par de tudo, tá bom? Um beijo, até mais!